O ar dentro do sanatório Blackwood era pesado, carregado com o pó de décadas de abandono e o silêncio de incontáveis histórias não contadas. Para Léo, Maya, Chloe e Ben, era uma sinfonia. Eles eram exploradores urbanos, caçadores de fantasmas do passado, e Blackwood era o seu santo graal. Fechado em 1972 após um escândalo de abuso de pacientes, o lugar era uma ferida na paisagem, um esqueleto de tijolo e vidro que a natureza tentava lentamente reclamar. Léo, o líder do grupo, gesticulou com sua lanterna. Maya, fique na câmera. Ben, fique perto de mim. Chloe, nos avise se encontrar algo interessante nos registros. Chloe, a historiadora do grupo, assentiu, seus olhos já percorrendo os restos mofados do balcão de recepção. Dizem que o Dr. Alistair Finch era mais um monstro do que um médico, disse ela, em voz baixa. Seus métodos eram experimentais. Eles se moveram mais fundo, o som de seus passos ecoando como batidas de coração nos corredores vazios. As celas dos pacientes eram caixas de concreto sombrias, com arranhões nas paredes que contavam histórias de desespero. Mas era o necrotério que os atraía, o epicentro das lendas mais sombrias de Blackwood. Estava frio lá dentro, um frio que parecia se agarrar aos ossos. Enquanto Maya filmava as lajes de metal enferrujadas, a lanterna de Ben dançou sobre uma seção da parede que parecia estranha. Léo, venha ver isso, ele sussurrou. A parede de gesso estava oca. Um empurrão firme revelou não tijolo, mas escuridão. Atrás da parede falsa havia uma passagem estreita e sem poeira. O ar que emanava dela era estéril, com um cheiro fraco de produtos químicos. Diferente do resto do sanatório, este lugar tinha sido selado. A passagem se abriu para uma ala que não estava em nenhuma planta. Era uma ala de arquivamento, impecavelmente preservada. Arquivadores de metal se alinhavam nas paredes do chão ao teto. No centro, uma única mesa de metal com uma cadeira. Isso é impossível, murmurou Chloe, passando os dedos sobre um dos armários. Está limpo? Léo abriu uma gaveta. Estava cheia de pastas de arquivos, cada uma com um nome e um número de paciente. Ele pegou uma aleatoriamente. Paciente 73. Experimento. Modulação da percepção temporal. Ele abriu o arquivo. Dentro, anotações detalhadas de um homem sendo submetido a isolamento sensorial e drogas alucinógenas, forçado a viver um ano inteiro dentro de sua própria mente ao longo de uma única hora. As anotações do Dr. Finch eram frias, clínicas. O sujeito não consegue mais distinguir entre memória e realidade. Sucesso. Enjoados, eles abriram mais arquivos. Cada um era um pesadelo. Extração de memória, onde as memórias de infância de uma paciente foram sistematicamente substituídas por traumas fabricados. Indução de fobia, onde um paciente foi condicionado a ter um medo paralisante de seu próprio reflexo. É por isso que eles fecharam este lugar, disse Maya, sua voz tremendo enquanto abaixava a câmera. Isso não era tratamento, era tortura. Chloe, no entanto, estava focada em um detalhe estranho. As datas, disse ela. Elas param em 1972 para todos os pacientes, exceto por este armário. Ela apontou para um único armário no canto mais distante, marcado simplesmente como Protocolo 0. Dentro havia apenas um arquivo, mais grosso que os outros. O nome no arquivo era Paciente 0. Léo colocou o arquivo na mesa e os quatro se reuniram ao redor. As primeiras páginas eram semelhantes às outras, detalhando experimentos para criar o paciente perfeito. Alguém cuja mente pudesse ser completamente reescrita. Mas então as anotações mudaram. Finch escreveu sobre um avanço. Ele não estava mais apenas manipulando mentes. Ele acreditava ter encontrado uma maneira de fazer o próprio sanatório participar. O prédio lembra, dizia uma anotação. As paredes retêm os ecos da dor. Ao amplificar essa energia, o próprio ambiente se torna o catalisador. O sanatório não precisa mais de médicos, ele se cura sozinho. Ele encontra novos pacientes por conta própria. As anotações se tornavam cada vez mais delirantes, as datas saltando erraticamente. A última página datada de 1972 dizia: o ciclo está completo. Deixei o protocolo 0 ativo. Blackwood encontrará o caminho. Sempre encontrará. Um calafrio percorreu o grupo. Eles folhearam o resto das páginas. Estavam em branco. Todas, exceto a última. No topo da página, em uma caligrafia nítida e diferente de Finch, havia uma única entrada. A tinta estava fresca, tão fresca que eles podiam sentir o cheiro. A entrada era curta, apenas uma frase, mas foi a data escrita ao lado que fez o sangue de todos gelar.
A data era hoje. A entrada dizia: novos sujeitos chegaram às 23h47. 4 deles. A observação começa. O pânico explodiu. Temos que sair daqui agora, gritou Léo. Eles correram de volta pela passagem, irrompendo no necrotério. Mas a abertura na parede de gesso não estava mais lá. Era uma parede sólida de concreto, coberta com a mesma sujeira e fuligem de décadas do resto da sala. Ben bateu-la com o punho, o som surdo ecoando pelo silêncio. Não, não, não! Chloe estava hiperventilando, seus conhecimentos de história inúteis contra a arquitetura impossível. Maya levantou a câmera com mãos trêmulas, filmando a parede sólida onde uma porta estava momentos atrás. Não estamos sozinhos aqui, ela sussurrou. Um som metálico suave ecoou da ala escondida atrás deles. Eles se viraram lentamente. A porta da passagem que haviam deixado aberta estava agora fechada, e na mesa de metal no centro da sala de arquivos, que antes estava vazia exceto pelo arquivo do paciente 0, agora haviam 4 novas pastas. Elas não estavam antes. Hesitantes, movendo-se como se estivessem debaixo d'água, eles se aproximaram da passagem selada e olharam através de sua pequena janela de vidro reforçado. Eles podiam ver os nomes nas abas das novas pastas, escritos na mesma caligrafia fresca e nítida. Léo, Maya, Chloe, Ben. Eles não eram exploradores descobrindo a história de Blackwood. Eles eram o próximo capítulo. A luz da lanterna de Léo tremeu e se apagou, mergulhando-os na escuridão opressiva do sanatório. Mas eles não estavam sozinhos. Da escuridão veio o som suave de uma caneta arranhando o papel, enquanto uma nova entrada era registrada. Essa história foi uma apresentação de Contos das Sombras.